e o Fábio fez duas defesas muito boas na partida no primeiro tempo, e o Cruzeiro foi uma vez no ataque e fez o gol, né? Além dessas oportunidades, né, um pênalti claro a nosso favor, que não foi marcado no Durval, né, e não sei se vocês concordam comigo, né, já tinha essa impressão na lateral do campo e confirmei agora ali no vídeo, na TV. E no segundo tempo, o que aconteceu, na minha visão como treinador, no momento da modificação, a gente teve que fazer uma modificação primeiro no intervalo, é uma modificação que já estava definida, independente do resultado do jogo, a troca do Ronaldo pelo Fabrício. Os dois jogadores se apresentavam muito desgastados para esse jogo e corriam risco, se jogasse o tempo todo, tanto o Ronaldo como o Fabrício, a gente perder esse atleta para a final de quarta-feira. Então a gente fez um acordo de um atleta jogar um tempo, outro jogar o outro tempo. Então a gente já precisou no intervalo já queimar uma substituição devido à parte física, né? Então eu montei uma equipe de uma forma que o Ronaldo jogou o primeiro tempo e no segundo tempo o Fabrício veio fazendo a mesma função. Começamos ali até os 10 minutos de jogo, já com essa substituição. O Cruzeiro também fez uma modificação no intervalo, né? No primeiro tempo nós estávamos jogando com 3 volantes e o Cruzeiro apenas com 2 volantes. Em determinados momentos a gente ganhou o setor do meio de campo. O Cruzeiro veio com a mudança, botou o Ariel, né, um terceiro volante no jogo. E na mudança, né, aí a gente teve uma queda de rendimento na saída do Neto, né? A gente está jogando dentro de casa. O Neto deu uma caída fisicamente que é normal, que é um jogador que veio de lesão, está sem ritmo de jogo, fez o jogo contra a Ponte Preta apenas. E no momento que ele caiu de produção, eu tinha duas opções: manter a forma como a equipe estava jogando no sistema, né, tirar o Neto e botar um outro volante. Mas eu optei para colocar um atacante, né, tentar uma força máxima, procurar a vitória, ganhar uma força ofensiva. Mas a substituição ela não deu certo, não por causa do Juninho, é porque realmente o Cruzeiro com 3 homens no setor do meio de campo ali, com qualidade, né, eles ganharam esse setor, né, e no momento que eu pensei em corrigir isso, eu ia tirar um atleta e ia colocar mais um jogador nesse setor do meio de campo, o Samuel sentiu. Então eu não tive tempo de refazer a substituição. Então essa é a minha visão de jogo, e o Cruzeiro foi superior no segundo tempo, embora a gente tenha tido 2 contra-ataques, né? Mas o Fábio trabalhou pouco o Fábio trabalhou pouco no segundo tempo, como o Magrão trabalhou pouco no primeiro tempo, e o Magrão trabalhou muito no segundo tempo, né? Como o Fábio trabalhou muito no primeiro tempo. Então foi um jogo de uma equipe com muita qualidade, que é o Cruzeiro, né? E um jogo com a equipe nossa, que a gente, mais uma vez, teve que mexer na estrutura da equipe, né? Então, acho que foi 2 tempos distintos, né? E agora é a gente pensar, remontar essa equipe agora para a decisão de quarta-feira. Ney, o time não vem tendo uma regularidade de intensidade nos jogos. Você até falou agora que o time foi bem no primeiro tempo, mas no segundo teve uma queda. Como fazer esse time ter essa intensidade que será necessária para conseguir uma vitória diante do Bahia lá em Salvador, visto que você só vai ter um treino, né? Amanhã vai ser recuperação. Não, a gente teve momentos de intensidade. Eu acho que no primeiro tempo, né, a gente foi agudo, a gente teve muitas jogadas com o Oswaldo do lado esquerdo do campo, em velocidade. Tivemos essa jogada também com o Rogério, tivemos chegada do Richelli, né? E eu acho que é incomum um treinador vir na coletiva e falar de uma substituição errada, né? Então eu acho que a queda de rendimento da nossa equipe foi a segunda substituição que eu fiz, e no momento que eu percebi isso, que eu ia tentar corrigir esse posicionamento, a gente teve que queimar uma terceira substituição, né, devido à lesão do Samuel. Logicamente que o jogo domingo é um jogo de quarta-feira, é um jogo de final, é um jogo que em alguns momentos entra a superação, entra a determinação, né? Nós vamos ter outros jogadores retornando para essa partida e a gente espera, né, fazer um jogo na quarta-feira, né, de intensidade alta, tanto no primeiro como no segundo tempo. Diante da tua colocação, Ney, reconhecendo que o Cruzeiro foi melhor, principalmente nesse segundo tempo, o Sport deu uma certa acomodada, porque a gente viu o domínio da equipe do Cruzeiro, mas o Sport ia um pouco às vezes ao ataque.
se sentiu um pouco pressionado o time no segundo tempo. E aí ficou, quem sabe, segurando um pouco mais para evitar tomar esse gol que poderia ser o da derrota? Não, na questão não é acomodação. A questão é que ele é o plano tático mesmo. O Cruzeiro ficou melhor posicionado, ficou com um meio de campo melhor posicionados, com 3 volantes, protegido o tempo todo a defesa, né? E eles ganharam essa região do setor do meio de campo ali, no momento que a gente ficou apenas com 2 volantes. Os volantes deles que jogam pelas laterais do campo começaram a sair com muita qualidade em cima dos nossos volantes. Já naturalmente foi um segundo tempo que tanto o Oswaldo como o Rogério já tinham se desgastado muito fisicamente, né? E eles tiveram que se redobrar ainda fisicamente para fechar os corredores de marcação, né? Então a gente tem que até exaltar esses 2 atletas que taticamente hoje jogaram muito bem, né? Acho que o Oswaldo fez uma boa estreia dentro de casa, né? E então eu acho que o aspecto é basicamente isso aí, a gente ter perdido esse setor do meio de campo aí. Para o Cruzeiro, talvez nos 10 minutos finais ela se corrigiu um pouquinho, porque eu consegui chamar o Diego na lateral do campo e o Diego deixou o Juninho sozinho um pouco mais na frente e começou a preencher o setor do meio de campo. O Diego, nos 10 minutos finais, ele se entregou, trabalhando um pouco mais atrás para ajudar no setor do meio de campo. Nos 10 minutos finais teve um certo equilíbrio de jogo, aí onde a gente teve 2 sequências de oportunidade, uma delas com Oswaldo do lado esquerdo, levando para dentro e tentando uma finalização. Aí foi para mim a história do jogo foi essa. Ney, eu queria que você falasse sobre Ronaldo Alves, Mena, porque o torcedor do Sport, claro, tá concentrado totalmente agora na decisão da quarta-feira, é porque você perde Samuel também, então esses jogadores passam a ser importantes, no caso do Mena. Que você colocasse a situação desses 2 jogadores, e como você não vai ter o Richelli, se você pensa em voltar com o terceiro volante ou se você vai colocar um meio. Bom, em relação ao Mena, o Mena joga na quarta-feira, né? Ele tem essa volta garantida. O Mena, ele poderia ter até jogado hoje aqui, mas a gente não quis correr riscos, né? Então, se o Samuel, pela forma como o Samuel saiu do jogo, né? Quase certeza que o atleta não joga na quarta-feira, então a gente resolve os problemas das laterais com o Mena voltando na lateral esquerdo e o Raul, né, que diga-se de passagem, né, independente dos resultados da equipe, né, se apresentou bem no momento que foi solicitado na lateral esquerda, fez o papel dele, fez bem. Então a tendência é essa aí. Em relação ao Ronaldo ainda existe uma dúvida, pode ter a possibilidade da volta do Ronaldo, mas a gente não tem essa garantia. Em relação à armação da equipe, né, a gente vai conversar com os atletas, né, amanhã já vamos começar a juntar, né, ver a avaliação do departamento médico, ver realmente quais os jogadores que a gente vai ter à disposição para o confronto com o Bahia. Na terça-feira pela manhã a gente faz nosso trabalho tático, né? E dessa forma a gente monta a equipe para o jogo para a grande final de quarta-feira. Ô Ney, o aspecto psicológico é muito importante no futebol. Eu queria que você falasse como é a necessidade de levantar o moral e acabar perdendo pontos preciosos em casa, prestes a uma final, e em contrapartida a isso, a presença dos campeões de 87 antes da partida. Legal, eu acho que foi uma festa merecida, né? A gente chegar no estádio, ver ali pessoas, né, que marcaram época no clube, marcaram história, né, tem o seu nome cravado na história do clube, né, com um título importantíssimo, né? Então foi muito bacana aqui hoje chegar no estádio e ver esse evento, né, e esse reconhecimento desses atletas. Do lado psicológico, hoje nós complementamos na temporada o 35º jogo da temporada, né? E isso é muito, é praticamente um campeonato inteiro, né? Me ajuda a fazer as contas. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, não é isso? Então a gente praticamente em 4 meses a gente já jogou aí praticamente um campeonato brasileiro inteiro, com o jogo domingo, quarta, domingo. E isso não afeta só o lado físico, né?
Então, está arriscado, a cada jogo a gente tem um problema. No Danúbio foi o Mena, hoje foi o Samuel, no jogo contra o Santa Cruz foi o Diego, um jogo antes, 3 jogos antes foi o nosso zagueiro, o Ronaldo, né? Então, a gente tem que saber trabalhar em todas as áreas, na parte física e psicologicamente a equipe está passando por uma sequência de jogos decisivos, né? Então a gente já teve 3 decisões em penalidades, em mata-mata, onde o Magrão foi muito bem, né? E em 3 decisões de pênalti a gente perdeu apenas um pênalti. Então mostra que né, se não me engano, foi no jogo contra o Joinville que a gente teve apenas um pênalti perdido. Então a equipe está tendo esse equilíbrio psicológico, né? E passou por matas assim difíceis, né? Uma delas diante do Santa Cruz, né? Vale lembrar que tinha 3 anos que o Sport não passava pelo Santa Cruz em mata-mata. Me corrigem se eu estiver errado, é isso? Vocês da imprensa? Pegamos um confronto internacional com Danúbio. Me parece que o Sport nunca tinha passado num confronto internacional. Passou. Estou certo? Estou errado? Né? E isso tudo é um teste psicológico, um teste emocional que a gente tá vivendo. E eu vou completar agora, semana que vem, 2 meses à frente da equipe, e cheguei justamente nesse momento, jogo domingo, quarto domingo, e onde você pede de um jogo para outro vários jogadores. No momento que eu consegui ajustar a equipe nossa, era com o Ronaldo, o Diego e o Richelli ali, a gente fazendo aquela trinca de volante ali, como a maioria dos clubes estão jogando hoje, jogando com eficiência. De uma hora para outra, sem treinamento, você perde essa trinca, você tem que remontar a equipe, né? Mas a gente vê que os jogadores estão tendo uma entrega muito grande, né? Tentando fazer o que é pedido. Hoje mesmo aqui a gente finalizou um jogo com o adversário superior a gente e não faltou entrega, determinação, vontade, garra, disposição, né? E na quarta-feira eu acho que a nossa equipe ela vai estar inteira emocionalmente. A gente sabe o papel que a gente tem que fazer lá no jogo de quarta-feira. Marcar gols fora de casa nessa competição é um ponto-chave, né? Nós tomamos um gol em casa aqui, então o Bahia ele entra com a vantagem do 0-0, né? Então a gente tem que montar uma equipe que tem uma força ofensiva para procurar o primeiro gol, né? Jogar com inteligência para procurar o segundo gol e tentar reverter essa situação, e de uma equipe que está num momento muito, muito especial, que é o Bahia, né? Estreou bem no Campeonato Brasileiro de 6-2, mas internamente a gente sabe que a gente tem condição de ir lá, fazer um bom jogo, jogar bem, que eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente possa conseguir sair de lá com o título. E depois, né, a gente praticamente elimina uma competição das nossas obrigações. Passamos a ter apenas 4 competições, sendo uma delas final também, né, do campeonato regional. Tomara que a gente tenha competência no dia 31 de passar pelo Botafogo, que já fizemos o primeiro jogo lá fora, perdemos de 2-1, mas fizemos um gol fora de casa. E a gente está planejando cada jogo, né? E a gente espera que o próximo jogo a gente planeje bem e que a gente possa aí conseguir o grande objetivo nosso, que é o primeiro título na temporada. Ney, pelo segundo jogo seguido, o Sport caiu do primeiro para o segundo tempo em produtividade. Não sei se simplesmente pela questão física. O que você pretende fazer para que o segundo tempo lá em Salvador não aconteça o mesmo não dependendo só de você, já que também entra em questão o desgaste dos atletas? Eu queria insistir na minha resposta. Eu não acho que a nossa equipe caiu no segundo tempo hoje devido à parte física ou emocional. Eu acho que a gente caiu, né? Eu falei anteriormente aqui, é difícil um treinador vir numa entrevista e falar que errou numa substituição. Eu errei na segunda substituição da partida e isso fez com que o adversário fosse superior a gente. Eu acho que esse plano tático hoje, no segundo tempo, fez com que a nossa equipe jogasse menor. E dei azar no jogo ainda, dei uma falta de sorte, que no momento que eu ia corrigir,
né, a gente teve a lesão do Samuel e não teve a possibilidade da gente fazer, né, a modificação que o jogo pedia naquele momento. Então eu acho que o jogo que vem, né, na quarta-feira é um jogo de atenção total, né, do treinador, dos atletas, de todo mundo envolvido do jogo, para que a gente possa fazer um jogo, né, praticamente perfeito em todas as áreas, para que a gente possa conseguir o nosso título. Ney, alguns torcedores no final do jogo vaiaram. É hora de pedir apoio, é hora de pedir incentivo a essa equipe, já que o Sport está numa fase decisiva, é hora de pedir que o torcedor chegue junto, venha em maior número no estádio, é hora de pedir apoio mesmo a esse torcedor? A gente já conversou sobre isso, né? E no jogo passado teve a manifestação, teve nesse também, eu dei uma resposta. Eu não posso chegar aqui e pedir ao nosso torcedor para ter uma reação diferente do que está tendo, né, porque eles pagam o ingresso, né, principalmente o pessoal que fica ali atrás do banco ali, né, eles estão fazendo as cobranças que eles acham que é a cobrança justa. Felizmente a nossa final é fora de casa, né? Eu acho que a gente vai ter por incrível que pareça, eu acho que a gente vai ter uma tranquilidade maior, né, para fazer um segundo jogo. Eu acho que o treinador faz um trabalho no segundo lá mais concentrado, mais focado no jogo, né? Porque lá a gente sabe que se tiver xingamento, ele é do adversário, não é do próprio pessoal que estaria do seu lado. Eu não posso pedir nada ao nosso torcedor. Eu já pedi uma vez para vir no campo, eles corresponderam, vieram, criaram um ambiente legal para que a gente desenvolvesse o nosso trabalho, saíram frustrados com o empate que a gente teve com o Bahia, né? Então vamos fazer o nosso jogo na quarta-feira, vamos ver a final que vai ser realizada, que é fora de casa, e depois do jogo da final, na quarta-feira, né, a gente vê qual que vai ser a reação do torcida aqui no jogo contra o Grêmio no domingo. Obrigado.